Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vou fazer um parêntese em nossas entradas no Apocalipse para compartilhar com vocês uma apreciação sobre o Concílio de Calcedônia. Estou aqui em mãos com este livro, A História do Pensamento Cristão, de Paul Tillich, e na página 100 ele comenta o Concílio de Calcedônia. Ele diz, inclusive, que não é possível se estudar teologia hoje em dia sem o conhecimento desta decisão de Calcedônia. A substância dela se expressa numa fórmula paradoxal. Fiéis aos Santos Padres, todos nós perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial conosco, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, exceto no pecado, gerado segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade, nestes últimos dias, por nós e pela nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis e sem divisão. A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância. Ele não é dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Este Concílio de Calcedônia, que aconteceu em 451 depois de Cristo, é considerado o mais importante de todos os concílios da história da Igreja. Nele foi tratada a questão cristológica, porque havia um problema dentro da cristandade que era conciliar o conceito e a revelação de que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Então a igreja ela se dividia entre a humanidade e a divindade de Cristo. Não queriam praticar idolatria, tributando culto a um homem que fosse divinizado ao invés de ser divino, e por outro lado, não queriam cometer sacrilégios, retirando de Cristo os atributos que lhe foram conferidos por revelação através das Escrituras. Foram mais de 300 anos de controvérsia. Existem concílios anteriores que trataram e debateram deste assunto, e chegou-se a um ponto em que os cristãos dividiam Cristo em duas pessoas, humana e divina. Através dessa fórmula, nós chegamos ou recebemos um legado de um tratado cristológico, aonde o Salvador da humanidade é apresentado a nós como sendo o próprio Deus. Jesus Cristo, Filho do homem. Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando falamos 100% homem, 100% Deus, usamos de empréstimo uma linguagem metafórica, como que dando a entender que o 100% representa a completude, a plenitude, o máximo. É melhor nós trocarmos esta fala e dizermos plenamente homem, plenamente Deus. A nossa razão vai nos confundir. Não conseguimos imaginar como Deus pode ser humano, como Jesus pode ser Deus. Isso é ato de fé. É tão importante entendermos isso, porque a nossa salvação
não pode se processar a não ser por um milagre chamado paliginésia, novo nascimento. Este novo nascimento não pode se dar pela simples compreensão de uma doutrina. Este novo nascimento não pode se dar porque nós melhoramos os nossos comportamentos ou porque tivemos uma mudança de consciência. É um novo nascimento porque faz parte de uma nova economia da criação de Deus. Aquela primeira criação que Deus fez dos mundos, dos anjos, dos animais, dos homens, de todo o cosmo, aquela primeira criação, ela ficou sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou. Então vem Deus e faz uma nova criação, não exotérica, não fora dele, faz uma nova criação em seu Filho. Nós temos um símbolo na história da humanidade, onde que a criança é gerada dentro do útero da mãe, no segredo, no secreto. E a criança participa da natureza da mãe, recebe o seu código genético, recebe as suas características. Olha, é um mistério. Aquelas criações que foram feitas anteriormente, fora de Jesus Cristo, foram abortadas. Elas foram condenadas. Tanto a criação dos anjos nos céus, os que se rebelaram, quanto dos homens na terra, que também se rebelaram. O que fará Deus agora? Abandonará a sua criação? Amargará a sua frustração por não ter conseguido levar a termo o seu ato criativo? Não. Toda a natureza vai ser redimida. Redimida dentro de Deus, dentro da divindade. Então vai ser gerada no útero da divindade. E como isso se dá? Vai ser gerada no útero de Jesus Cristo, dentro de Jesus Cristo, verdadeiro Deus. Mas para que isso se processasse, ele veio ao mundo de forma milagrosa, típico de Deus. Só Deus pode se comprometer dessa maneira. Assim, ele veio, encarnou, tomou a forma humana, assumiu todas as nossas fraquezas e fez isto à moda humana. Mas não a moda humana caída, como nós fazemos. A moda humana original. Jesus é o primeiro homem. É o primogênito da criação. É do agrado do Pai que essa plenitude de humanidade esteja nele. Verdadeiramente homem, pleno homem, perfeito homem, homem original. Então, nele agora são criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, tanto o presente, quanto o porvir. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Duas naturezas. Quando eu faço esse sinal, eu quero que vocês olhem para esses 3 dedos aqui. Quando nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós olhamos para esses 2 dedos, falamos da sua natureza humana e divina, que estão unidas, indissociáveis, inseparáveis. Não são 2 pessoas, apenas uma pessoa. 2 naturezas, não apenas uma natureza. Uma que está entrelaçada à outra, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim cremos, assim o adoramos e assim o glorificamos. Deus nos salvou. Amém. Que Deus esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. E aprovado será.